Estamos de volta. Olha, durante muito tempo, as escolas buscavam desenvolver nos alunos a capacidade de memorização. Logo, os melhores alunos eram os que conseguiam decorar os conceitos, como eu. Eu sempre decorava tudo, mas não guardava nada, mas vamos lá. Não importava se o estudante sabia aplicar o conceito aprendido em seu cotidiano. Bastava que ele soubesse reproduzir, na maioria das vezes, sem nem raciocinar, o conceito trabalhado em sala. Por isso era bastante comum encontrar alunos com diversas estratégias para decorar. Hoje, esse tipo de aluno perdeu espaço para o que sabe pensar, o aluno que questiona, o que faz interferências, que não lê apenas as linhas, mas consegue entender as entrelinhas. E quando o assunto é vestibular, isso faz toda a diferença. Vamos conversar com a professora Cida, responsável pelo laboratório de redação do curso Objetivo. Muito boa tarde, professora Cida. Prazer em recebê-la aqui. Obrigada, o prazer é meu. Obrigada pelo convite. Que já está virando uma celebridade perto dos vestibulares, não, professora? Celebridade, Silvia, foi chamada pelo UOL, Veja, Estadão. Nossa, quantos acessos já no Estadão, quer dizer, chamando bastante atenção para esse assunto aí, todo mundo querendo saber realmente o tema, né? Qual é a grande preocupação? Essa matéria do UOL fala aí pelo menos de 5 temas que estão na ordem do dia, né, Cida? Quais seriam esses temas? Então, na verdade, há uma preocupação grande com relação aos temas por causa do valor da redação, né? Por mais que o candidato se saia bem nas demais competências, nas demais disciplinas, se ele não fizer uma redação em que ele consiga mais de 800 pontos, ele está fora. Então, a preocupação é uma preocupação bastante plausível e esperada. E quanto aos temas, nós sempre apostamos nos temas, levando em conta os últimos 18 anos em que o Enem tem contemplado diversos assuntos. E qual é a linha de raciocínio que nós já percebemos, detectamos no INEP, que prepara a prova? É a seguinte: os temas são predominantemente nacionais e são temas relacionados com a atualidade. Okay. São temas que contemplam tanto a atuação da sociedade quanto do poder público. E aí nós temos que ficar atentos, por exemplo, se o governo esse ano fez várias campanhas relacionadas aos direitos da criança e do adolescente, por que foi que ele fez tantas campanhas? Por que é que ele tem insistido tanto nisso? E por que é que ele tem feito tantos apelos nas mídias para que a população denuncie quaisquer formas de violação dos direitos das crianças e dos adolescentes? Nós ficamos atentos e preparamos os nossos alunos para discutir formas de combater quaisquer tipos de violações contra os direitos das crianças e dos adolescentes. Então, é um tema no qual nós apostamos bastante. Isso nós estamos falando de Enem. Enem, porque agora não existe outra coisa. O Enem, na verdade... 5 de novembro, né? Quando foi concebido o Enem em 98, ele foi concebido para contemplar o aluno da escola pública, para propiciar a esse aluno a oportunidade de ingressar na universidade. Mas depois as escolas particulares aderiram, por quê? Porque as federais entraram também na parada. Sim, claro. E aí ele deixou, segundo o INEP, deixou de ser um exame nacional para se tornar um grande vestibular de acesso. Esse ano, por exemplo, são 6 milhões e meio. 6 milhões e meio de inscritos. Então, são todos os estudantes, né, que estão concluindo o ensino médio ou que já concluíram o ensino médio. Então, o Enem está atento a todas essas questões, né? E, professora Cida, o mais importante que esses meios de comunicação eles querem passar são os temas, os principais temas. Então, os temas a gente tem que prestar atenção para o ano que vem, o que está acontecendo hoje. Mas o que aconteceu no ano passado? Quais são os possíveis temas que podem realmente cair nos vestibulares, nos principais vestibulares? Na verdade, o que nós temos observado é que a prova é feita no primeiro semestre, por volta de maio, junho. Então, vamos pegar 2015, por exemplo. Então, eles olham sempre para trás, né? O que aconteceu? Em março de 2015, a então presidente Dilma sancionou uma lei chamada Lei do Feminicídio, que criminalizava o assassinato de mulheres. Não tinha nada a ver com a Lei Maria da Penha, já era uma lei que existia. Aí nós ficamos atentos aqui no Objetivo. Lei do feminicídio, porque a Dilma sancionou, caiu no Enem. A persistência da violência contra a mulher no Brasil. E dentre os temas que constavam dos textos motivadores, né, havia ali o feminicídio. Né? No ano seguinte, a Dilma sancionou a lei anti-bullying. Então, ficamos atentos.
Aí o Temer assumiu tudo, mas nós estamos atentos ao bullying. Por quê? Porque o bullying já deveria ter sido proposto como tema de redação. É verdade. Porque ele ganhou muita força com o cyberbullying, né? Com a internet, porque hoje há uma forma de perseguição sistemática que ocorria apenas no âmbito escolar e agora ocorre na internet com a suposta possibilidade do anonimato. Sim. Então, tem se intensificado muito. Nós vimos aqui, né, no final de semana, um garoto que matou 2 colegas por causa do bullying. Né, e ele disse que se inspirou em 2 casos de bullying, um ocorrido em Columbine, nos Estados Unidos, e outro aqui no Rio de Janeiro, em Realengo. Então, essa é uma questão importante. A Dilma sancionou essa lei não para punir, mas para prevenir e para combater. Então, nós trabalhamos com essa questão também, porque nós achamos de extrema importância. E é uma questão que envolve quem? A sociedade, a família, a escola e o poder público. Você está acreditando nesse tema, né? Eu acredito muito em temas que envolvem direitos humanos, que envolvem o comportamento em sociedade. O ódio nas redes sociais também é um tema que eu acho muito forte, porque as pessoas estão polarizando tudo. Toda pessoa que pensa internet, diferente, é verdade. toda pessoa que pensa diferente de mim, tem uma crença, uma ideologia, uma cor, uma posição social, ela é potencialmente digna de receber o meu ódio. Isso é irracional. É irracional. Nós estamos no século XXI e estamos retrocedendo. A homofobia também é um tema importante. Puxa vida, e sempre questões sociais, né? Você está sempre olhando para isso. É o poder público, olhando o público e o social, né, Cida? Eu achei importante destacar esses 2 conceitos. Isso, né? Malu. Até porque nós temos observado que o governo tem recebido muitas críticas e ele tem se empenhado em fazer algumas campanhas para mostrar que ele está investindo em reformas, por exemplo. Então, um tema que nós trabalhamos aqui, reforma do ensino médio. Como é que nós propusemos esse tema? Caminhos para melhorar a qualidade do ensino médio. Das 3 etapas de ensino, fundamental, 1 e 2, né, que uma etapa, o médio e o superior, a do ensino médio é a pior. Há uma evasão de 700 mil jovens do ensino médio todos os anos. Nossa, professora, por quê? 700 mil. Os motivos são muitos. Dentre eles, o desinteresse, a desmotivação, a falta de horizontes, a falta de perspectivas, Mas você o faz um despreparo trabalho... dos professores. Então, isso tudo é contemplado pela reforma do ensino médio. Certo. A desmotivação envolve o fato de o aluno não se identificar com as disciplinas que ele é obrigado a aprender. Quer dizer, aí você está reunindo características. Então, mexe com o aluno, mexe com o público e com o social. Isso, exatamente. Então, como é que nós vamos preparar um aluno que vai ingressar no ensino superior se ele não tem um ensino médio de qualidade? Olha, e tem é um mais uma desafio, questão importantíssima no Brasil. Diferentemente dos países desenvolvidos, há muito pouco incentivo aos cursos técnicos, aos cursos profissionalizantes. Apenas 8% dos nossos alunos brasileiros frequentam escolas técnicas. E eles já saem com uma profissão, que é muito importante. Então, isso vai ser uma coisa muito boa. É muito bom, essa reforma contempla exatamente isso. Sim. Vamos ampliar os ensinos técnicos para que o aluno, talvez ele não tenha um interesse acadêmico, talvez ele não tenha interesse em cursar uma carreira. É importante esse dado também sobre a evasão de quase 1 milhão de jovens, porque eles não voltam mais aos bancos escolares. Eles já vão trabalhar e seguem a vida. E talvez trabalho informal, porque não tem mão de obra qualificada. Os cursos profissionalizantes são importantíssimos, porque também formam mão de obra qualificada. O Brasil tem uma escassez de mão de obra qualificada. Né? Então, a reforma do ensino médio também, o governo tem feito muitas campanhas, investindo nesse assunto, e nós ficamos atentos. A reforma trabalhista também, se bem que... Tudo pode ser temas? Olha, tudo que o governo Eu estou impressionada, divulgado, né? Porque tem que estar... E esse aluno que você prepara, só para a gente colocar dentro do nosso universo aqui, quando fala laboratório de redação, nesse laboratório você reúne os alunos e discute, debate todos esses temas? Como funciona o laboratório? Exatamente. Nós selecionamos os temas que nós acreditamos serem mais importantes e nós sempre enfatizamos, gente, não pensem que isso é só para o Enem ou para uma FUVEST, para uma Unicamp. Isso é para a vida. Porque são questões sociais. E que tudo que é social envolve toda a sociedade. Tem um filósofo chamado André Malraux que diz que o problema de um é problema de todos.
Então, não podemos cair indiferentes. Isso não tem a ver comigo. Tem a ver com você também. Então, nós tentamos chamar a atenção deles não só para os temas que eles consideram importantes, porque eles estão diretamente envolvidos, mas também os temas para os quais, muitas vezes, eles estão completamente indiferentes. Então, a questão da homofobia, para eles, não é problema deles. Se o Brasil é o país que mais mata homossexuais no mundo, não é problema deles. É problema de todos nós. Por que um país que se diz tão cordial, tão pacífico, tão oba-oba, é um país que mais mata no mundo? É um país preconceituoso. E você coloca essa consciência nos alunos. É um país hipócrita. O que precisa mudar? Não existe lei que tipifique o crime de homofobia. Ele precisa saber que não existe lei que tipifique esse crime. E ele precisa saber que, antes de tudo, a mentalidade em relação ao grupo que é formado pelos LGBTs, essa mentalidade precisa mudar em relação a eles. E a escola tem um papel primordial, porque a escola é um espaço de diversidade. Então, é na escola que se ensina o quê? Uma palavra-chave: respeito. Muito bem. Cida, e é importante salientar que o aluno tem contato com o assunto e eles vão discutindo e tudo mais. Mas é importante saber que na prova ele tem que, além de argumentar, ele tem que apresentar uma solução também. Essa é a ideia do Enem, né? O que caracteriza o Enem, diferentemente dos outros vestibulares, é exatamente essa expectativa em relação a como o candidato vai se posicionar, não apenas em relação a possíveis causas e consequências sobre o assunto, mas também as intervenções. Sim. Nós comparamos mudar, assim, né? Nós comparamos o Enem, o exame do Enem, a um fórum de debates. Imagine que todo ano o Enem promove um fórum de debates e ele convoca estudantes do país inteiro. Quem estiver interessado pode se inscrever. Esse ano se inscreveram 6,5 milhões de jovens. O Enem levanta uma questão. O Enem levanta lá: como combater o bullying nas escolas? Aí eles vão debater, cada um vai expor suas impressões, vai se posicionar em relação ao assunto, vai tentar mostrar se isso é histórico, se isso sempre aconteceu, se não é só um caso, se não é só um episódio, são episódios isolados, ou se é sistemático, se ocorre apenas no Brasil, ocorre em outros países. De que forma acontece? De que forma acontece? Isso tudo é do repertório dele. Ele vai usar o candidato vai usar o participante vai usar o próprio repertório para trabalhar essa questão. Mas nunca dizer em primeira pessoa. Não, nunca em primeira pessoa. É em terceira pessoa. A sociedade, as pessoas. Nem nós ele vai usar. Nunca dá a sua opinião. A minha, na minha opinião... Ele, por exemplo, ele tem uma experiência pessoal para relatar. Ele transforma em coletiva. Então, ele diz assim, por exemplo, ele gostaria de dizer: eu já passei por muitos constrangimentos na escola por causa da minha gagueira. Então, ele diz: muitos jovens passam por constrangimentos nas escolas devido a alguma forma de diferença, alguma diferença, seja na expressão. Então, ele sempre transforma numa experiência coletiva. Agora vem a parte importante nesse fórum de debates. Além de debater, o que o Enem espera com esse fórum? Que o estudante exerça a sua cidadania. Quando é que ele exerce a sua cidadania? Quando ele propõe uma ação interventiva. Por isso que o Enem, no ano passado, 2 vezes propôs caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, caminhos para combater a intolerância racial. Ele não espera apenas que o estudante discuta, que ele denuncie, mas também que ele, como cidadão, apresente possíveis formas de solucionar. Não importa se vai usar a solução ou não, mas o que importa é essa análise. Quer dizer, ele não é dono o da corretor, verdade, mas não o corretor, importa. o que ele analisa? O corretor, na hora que ele lê 6 milhões, sei lá, qual a importância que ele vê nessa justificativa? Ele procura o seguinte: ele procura saber se o estudante apresentou um agente, quem seria o autor da ação, por exemplo, o poder público. Qual seria a ação principal? O que o poder público vai fazer? Vai investir recursos? Vai enrijecer as leis? Quais seriam os modos, meios pelos quais a ação seria executada? Quais seriam os efeitos, a finalidade dessa ação interventiva? E algum detalhamento que ele acredite, que é uma parte mais subjetiva, que ele acredite que vai contribuir para mudar o cenário que foi levantado pelo Enem. Entendi. Agora, Silvia, nós estamos falando de 6,5 milhões, Cida. Você imagina esses corretores? Como é que a gente chama? Os corretores. Na verdade, são professores que vão atuar como corretores. Você imagina corrigir 6 milhões de redações
com o mesmo tema. Né? Eles foram treinados pela Unesp, né? Que Então, mas do ponto de vista do aluno, né? Como é que o aluno vai fazer a diferença, Cida? Aí entra uma questão que nós chamamos de marca de autoria. Porque, além de propor o tema, o Enem oferece uns 4, 5 textos motivadores que trazem informações, ideias e opiniões acerca do tema. Junto com o tema, quer dizer, fala sobre bullying. Acompanhando o tema. Dá ideias, é isso? Até para o candidato que não está familiarizado com o assunto poder tomar conhecimento. Ok. O Enem permite que o candidato faça uso desses textos motivadores. Ok. Ele não pode copiar trechos, mas ele pode parafrasear. O que significa isso? Reescrever trechos com as próprias palavras. Claro. Isso é uma ajuda que o Enem fornece, um auxílio e também uma maneira de conferir se ele escreveu na hora a redação. Ele pode levar uma redação pronta, tenta adivinhar um tema. Ah, bullying, eu acho que vai cair bullying, eu levo uma pronta. Isso já aconteceu na Unicamp. Mas como assim leva pronta? Ele decora uma redação. Decora a relação. Houve um caso, muitos anos atrás, que a própria Unicamp relatou que os temas da Unicamp eram bastante previsíveis no passado, cerca de 20 anos atrás. E a mãe de uma garota, candidata, era professora de redação. E o tema da época era energia nuclear. E caiu. A mãe fez uma redação, a menina decorou, levou pronta, fez a redação e foi eliminada. Foi eliminada. Foi eliminada. O que ela fez de errado? Já perceberam? É que a Unicamp dá um texto. Ela não dá só o tema. Ela dava um texto. Uhum. E a menina não aproveitou absolutamente nada do Nada texto. daquele texto. Aí a mãe foi reclamar, foi pedir revisão de prova. Eles não aceitam revisão, não fazem. Mas aí a mãe falou, mas por que a senhora faz tanta questão? Porque eu tenho certeza que minha filha foi bem na redação. Aí eles disseram, por que a senhora tem tanta certeza? Como ela sabia que estava tudo perdido, ela falou, porque fui eu que escrevi. Eles disseram, mas a sua filha não aproveitou absolutamente nada da nossa coletânea de textos. Quer dizer, era a mãe fazendo vestibular, né? Agora, a importância de aproveitar essa coletânea e para realmente saber que o aluno participou disso. Olhar para esse texto disparador. Né? Agora, o que você perguntou é interessante, Malu, é sobre o que fazer para tornar o texto mais original, mais interessante, que o corretor fica cansado, né? Imagine o mesmo tipo de texto, que é sempre dissertativo e argumentativo, o mesmo tema. Né? Não pode fugir. O corretor decora os textos motivadores para ter certeza de que o candidato não copiou. Posso imaginar a dificuldade desses corretores. Né? É um desafio. Então, além do repertório que ele pode extrair dos textos motivadores, ele tem um repertório pessoal, aquilo que eu falei, da experiência pessoal que ele pode transformar em experiência coletiva, e tem um repertório que o Enem chama de repertório sociocultural, que é extraído de história, geografia, filosofia, literatura, cinema, documentários, de quaisquer fontes. Esse repertório sociocultural, que é produtivo, não é jogado ali, ele articula com o tema, ele articula com as ideias dele, ele articula com o próprio projeto de texto. Esse repertório pode fazer toda a diferença. Isso mostra uma base diferente do aluno. Isso, e o Enem diz que basta uma menção ao próprio repertório, usar uma informação do próprio repertório, que já faz uma diferença imensa. Ele pode alcançar os mais altos níveis só por causa disso, porque ele imprime uma marca autoral. Então, mas você está falando do quê? De citações, de texto? O filme que não... Algo fala sobre um filme relacionado com texto, é isso? Um filme, uma obra mostra conhecimento. O pensamento de um autor consagrado. Olha só. E que tem a relação com o tema, porque o que eles não admitem é o candidato que decora algumas frases, algumas citações e joga lá. Né? Outro dia, eu dei um tema sobre sobre vício digital, que é um tema importante também. Essa história de ficar com o celular o tempo todo. Vício digital. Vício digital. Aí uma aluna fez a redação, veio mostrar para mim, e na conclusão ela citou o Immanuel Kant, famosíssimo, iluminista, alemão, e ela escreveu, como disse Immanuel Kant, é preciso educar o menino para não punir o homem. Falei, e o que isso tem a ver com vício digital? Entendi. Precisa estar articulado com o tema. Não é só para impressionar a banca e a banca dizer, ela conhece Immanuel Kant, ela citou o Kant. Não, de jeito nenhum. Aliás, ele não tem obrigação de fazer isso. E se ele não tiver certeza de que aquilo vai contribuir para enriquecer o texto dele, para tornar o texto dele mais convincente, mais persuasivo, mais interessante, mais diferenciado, é melhor não escrever. Não usar. É isso que dá o direito autoral, você diz. Isso é que eu falo, de dar a marca autoral. Marca autoral. A marca autoral é justamente o seu conhecimento, a sua base de conhecimento. É o que você leva que não está lá. Ótimo. Mas, você leva Cida,
nisso eu quero pegar uma carona também com a palavra, com essa autenticidade, né? Você falou a autenticidade da ideia, né? Você lê tudo, mas você tem o seu repertório interno. Agora, com as palavras também, eu queria entrar no mérito das palavras. Por exemplo, hoje você tem expressões que estão na ordem do dia, né? E sobretudo, dos jovens, né, que é do candidato e tudo mais. Por exemplo, quando ele usa uma frase de efeito, como assim? Né? Tipo assim, eles gostam muito. Tipo assim, não, né? Eles usam. Mas não pode. Aí Não, de jeito nenhum. não. Então, mas assim, ou, por exemplo, a palavra empoderamento, né, que está na ordem do dia. É modismo, né? Divisor de águas, né? Exatamente, divisor de águas, né? Divisor de águas também. Alavancar, eles estão usando muito alavancar agora. Alavancar. Eles gostam muito. Cida, e essa originalidade das palavras, né? Porque tem que saber o real significado, porque às vezes a expressão, ela cai numa vala comum. E ela serve para qualquer coisa, né? Então, na redação, como é que se aplica isso na redação? E qual que é a justa medida para essas expressões, como lidar com elas aí na hora de fazer a redação? Então, a primeira competência que é cobrada pelo Enem, que ela é usada como critério de correção, é o domínio do padrão culto da língua. E o domínio do padrão culto da língua não envolve um vocabulário rebuscado, artificial, complexo, sofisticado, aquele que vai obrigar o corretor a ir lá no dicionário para ver o significado. Isso não acontece. Acontece muito. O corretor vai lá... Não, ele não faz isso, mas o candidato tem essa expectativa. Olha ele quer impressionar. Olha, vocabulário acima da média que eu tenho. Que até, muitas vezes, está descontextualizado. É mais ou menos como você usar uma roupa esportiva e uma gravata, se você for um menino. Dá para ver que aquilo não combina. Não está combinando com o resto. E ele não percebe que aquela palavra está completamente fora de contexto. Ele usa para impressionar. O que temos hoje são os modismos linguísticos. Cada época tem seus próprios modismos. Assim como a moda das roupas, das músicas, tem suas fases, existem também os comportamentos linguísticos. Certo. E aí as expressões começam a ser usadas principalmente pelas empresas. As empresas adotam determinadas expressões, otimizar, agregar valor. O candidato, ele não sabe nem o que é aquilo, mas ele acha o máximo ele colocar. Empoderamento, por exemplo, nossa, não dá para veio do aguentar inglês. Eles aproveitaram do inglês, que é o empowerment, que significa capacitação, que é uma expressão criada pelas empresas para se referir a funcionários que tomam iniciativas para ajudar, para contribuir com a empresa, indo além de suas funções. Então, o empoderamento da mulher também não está combinando. Empoderamento, então, é só porque eles acharam bonito o termo. O empoderamento da mulher no nosso caso, na ordem do dia. Os grupos feministas e raciais usam muito essa expressão, né? E nós recomendamos que os alunos não usem. Não usem essas expressões, esses modismos. Eu, por exemplo, odeio empoderamento. Clichês, né? Não, mas empoderamento, sim, especial. Sabe, vamos tentar ser mais específicos. Exatamente o que você quer dizer com empoderamento. Explica, né? É fortalecimento, é emancipação, é ascensão, é crescimento, é a busca de oportunidades iguais. Tente ser mais específico, use um vocabulário que traduza com exatidão o seu pensamento, o que você quer dizer. Não apenas tome de empréstimo uma expressão que você acha que vai resolver tudo. Então, nós sempre apostamos na precisão do vocabulário. Sempre. Nunca use expressões cujo significado você não conheça. Mas eu acho que tem a ver. Tem a ver o quê? Aliás, essa expressão tem a ver, usada informalmente, sem nenhum problema. Para escrever, não. No passado, tinha um modismo que era nível D. Todo mundo usava nível D. Os artistas usavam muito. A nível D. A nível de Brasil, a nível de escola. E está errada. Não, ela é absolutamente errada, inútil, imprópria. Não tem lugar para isso. Então, pense no que você quer dizer. E no âmbito de, no que se refere a, em relação a... Seja mais específico, né? Fica muito melhor. Que nem o através, né? Através, então atravessa, né? Se é para atravessar. Por meio de, em geral, né? Por meio de, é o mais correto. Então, o que nós incentivamos? A leitura de textos de clássicos, a leitura de textos bem escritos, que eles possam adotar como modelo, porque nós aprendemos por imitação. Então, eu sempre pego o exemplo do Machado de Assis. Machado de Assis é autodidata, nunca frequentou uma escola. Como é que ele escreveu tão bem? Ele era um gênio, com certeza, mas ele precisou de referências. Sim. E as referências dele foram os clássicos, a leitura.
Então, os clássicos são obrigatórios. São obrigatórios. Não é que ele precise ficar. Nós temos colunistas em algumas revistas semanais, mensais, que são excelentes. Eu amo uma colunista de cinema. Ela faz, sabe, uma crítica de cinema e não perco. Mas não é só por causa do cinema, é pela maneira como ela escreve. Claro. Mas sabe? isso tem a ver o quê com os clássicos que você está falando? Eu estou querendo dizer que não precisa se limitar apenas aos clássicos, né? Mas a forma de escrever, né? A forma de escrever. O ideal é a leitura diversificada, mas sempre tendo bons textos, nunca excluindo os bons textos. Porque eu sempre comento com os alunos, vamos fazer uma comparação. Você vai ao nutricionista e pede resumidamente um prato nutritivo. E ele diz para você, o prato nutritivo é o prato mais colorido possível. Ok. A leitura, quanto mais diversificada for, melhor, porque ela, além de ela trazer mais palavras, mais vocabulário, ela amplia horizontes. Sim. Desperta sensibilidade, espírito reflexivo, senso crítico. Faz toda a diferença. Agora, quando a gente está falando, é diferente falar dessas expressões, né, que caem em lugar comum, na forma comum das pessoas falarem, e em vocabulário inadequado. Vocabulário inadequado é outra coisa, né? O vocabulário inadequado é gíria de linguagem? É igualmente perigoso. É igualmente perigoso. É aquilo que também é usado na internet, principalmente. Ele não sabe o significado, mas ele acha a palavra bonita e ele usa sem ter certeza do significado. Então, aquilo compromete a mensagem que ele quer transmitir. Por exemplo, me dá uma expressão. Olha, o vocabulário inadequado seria, por exemplo, em detrimento de. Uma expressão, é uma locução. Ele usa em detrimento de como se fosse em favor de. E é exatamente o contrário, é em prejuízo de. Olha, quer dizer, usar... Olha o cuidado com a palavra. É aquilo que você estava explicando de ratificar e retificar outro dia, para mim estava dando a explicação. Né? Eles usam em detrimento de com muita frequência. E eles não... Mas eu falo, mas escuta, você está se contradizendo. Mas por quê, professora? Porque em detrimento de é em prejuízo de. E você está querendo dizer aqui que é em favor de. Em detrimento de parece né, empoderado. Isso, empoderado, né, Silvia? Parece empoderado, né? E a verdade é o contrário. É o contrário. Então, toma muito cuidado. E eu sempre digo a eles, só usem expressões cujo significado vocês conheçam e não vão ao dicionário ficar procurando para variar. Porque no dicionário você encontra vários sinônimos, mas nem sempre eles são adequados para aquele contexto. Ai, como é que você faz esse treinamento com esses jovens? Lendo as redações, né? Lendo as redações. Eles praticam. É porque no laboratório, o laboratório de redação é um espaço de experimentação. Então, nós levamos os temas, debatemos os temas com eles. Em seguida, eles produzem os textos. Olha só, primeiro o debate. Isso. Né? Primeiro aquela mesa redonda. Claro. Cada um dá sua opinião. Mas tem que ter lido já. Eles têm que ter lido em casa. Não, eu levo. Só aviso assim, na próxima aula vamos discutir tal assunto. Caso ele queira pesquisar. Aí ele vai pesquisando. Aí vocês sentam e discutem primeiro o tema antes de escrever. Exatamente. Cada um dá sua opinião. Contam até algumas experiências. Tal. Legal, é maravilhoso. Quer dizer, debate de ideias. Da ideia. Isso, debate de ideias. Porque para estimular o quê? O espírito reflexivo dele e também para ele sair daquela superfície da memória. Porque quando se vai discutir um assunto, o que vem primeiro vem aquilo que está gravado na superfície da nossa memória. Então, quando nós debatemos, ele começa a pensar, ele abre os escaninhos da memória e ele começa a pensar, o que eu sei de história a respeito disso? E nós vamos estimulando. Olha, que interessante. O que eu sei de literatura? O que eu sei de sociologia sobre isso? Eu vi algum filme que trata desse assunto? Gente. Então, isso é maravilhoso. Essa possibilidade de despertar neles a iniciativa de mobilizar um conhecimento que eles têm, mas eles não lembram que eles têm. É na redação justamente que isso acontece. É na redação. Vai buscar todas as caixinhas. É um espaço daquilo que sempre se falou, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade. A redação sempre foi um espaço de interdisciplinaridade, porque você pode trazer conhecimento das mais diferentes fontes. Né? E aí depois ele vai produzir o texto. E aí, enquanto ele produz o texto, ele tem dúvidas, ou ele já terminou o texto, ele vai e ele submete o texto à apreciação do professor. E como ele faz? Ele lê? Não, ele lê junto comigo. Por exemplo, no meu caso, ele se senta ao meu lado e aí ele começa a perguntar, professora, o que a senhora acha do meu texto? Olha, eu comecei a introdução, mas eu não sei como desenvolver. A minha conclusão acho que ficou meio estranha. Daí eu vou questionando. Por que você escreveu isso aqui? Um por um? É um por um, é personalizado, tem que ser personalizado. Sabe por quê? Sabe qual é a nossa principal finalidade com o laboratório? É fazer com que o aluno se descubra capaz.
Olha que bacana isso. É isso. Esse é o nosso ideal. É desenvolver a escrita mesmo, dentro de um sabe, laboratório. Quando eles ficam tão felizes, quando eles tiram uma nota mais alta do que eles iam tirando, eles vêm me contar aquilo como se fosse a coisa mais importante da vida deles, o acontecimento mais importante. Professora, a senhora não acredita, eu tirei 7 com aquela corretora brava, com aquela corretora carrasca, que eles falam, esse corretor não gosta de mim, o corretor me odeia, eles falam, né? Eu falo, não, é verdade, o corretor te odeia mesmo. Sabe? E aí eles vêm tão felizes. O repertório externo ele tem, porque ele está todo dia olhando, lendo e tudo mais. Agora, nesse laboratório, o que faz o laboratório despertar mesmo. Desperta. Né? Por exemplo, um assunto que mexe muito comigo e que eu acho que também já devia ter sido abordado no Enem é sobre os portadores de necessidades especiais. São 45 milhões de pessoas com alguma forma de necessidade especial, isso segundo o censo de 2010 do IBGE. Então já deveria ter sido adotado esse tema há muito tempo. Essas pessoas padecem de uma doença chamada invisibilidade. Ai, que triste isso. Invisibilidade. E alguns deles já são sensíveis a isso porque tem parentes, tem irmãos próximos, tem alguém da família. E aí eles já sabem como a sociedade é preconceituosa, como a arquitetura não pensa neles, como não se concebem áreas de lazer para que eles possam ter acesso também, o mercado de trabalho, que só contrata por obrigação para cumprir uma cota. Né? Então, aí eles começam a pensar, e eu falo, gente, vocês se lembram de Esparta? Em Esparta, quando nascia alguma criança defeituosa, ela era atirada no penhasco. Porque eles acreditavam que aquela criança só ia dar trabalho. Para quê? Nossa. Então, aí vai buscar o repertório. Mas, por exemplo, até uma curiosidade. Se cai um tema como esse, o citar Esparta. Nossa, maravilhoso. Porque aí mostra o repertório. Mostra o conhecimento que ele tem. História. É isso que você está querendo dizer no sentido de citar. É mobilizar esse repertório que ele tem de história, de sociologia, de filosofia, de geografia, de literatura, o que quer que seja, que ele possa trazer para a discussão e tenha relação com o tema. Isso enriquece e torna muito mais interessante para o corretor também a leitura, né? Sensacional. Cida, e a questão do apelo e da cumplicidade? Porque quem escreve já quer logo convidar o leitor para fazer parte daquilo, né? Na verdade, existe a ideia de que a redação, a finalidade dela é persuasiva, e ela tem que ser persuasiva porque ela consiste na defesa de uma tese. E essa tese vai ser defendida por meio de argumentos. Então, a ideia é de convencimento. A finalidade da dissertação é convencer o leitor. Aí o aluno fica meio confuso, porque ele acha que se ele envolver diretamente o leitor, vai ser mais fácil convencê-lo, persuadi-lo. Negativo. Negativo. O texto é impessoal. Ele nem pode participar diretamente do texto e nem pode se dirigir ao leitor. Por exemplo, no ano passado, várias redações foram anuladas no Enem, não porque o candidato tenha fugido ao tema, mas porque no final do texto ele deixou algum recado para o corretor. Como assim? Dá ponto aí, tio. Vai, também aí não avacalha, e ele fez a redação. Não, aí também já assim, aí já acho que é falta de respeito até. Não, eles dizem que isso é a anulação deliberada, que o candidato fez de propósito. Teve um outro que escreveu, Deus abençoe o corretor, a família do corretor, todo mundo. Nossa. Eles mandam recados, né, para os corretores. E alguns outros, dependendo do tema, eles falam de alguém que eles conhecem, que já passou por aquilo, um amigo meu, um vizinho meu, ou então eles dizem assim, por exemplo, se o tema é violência, e aí ele acha que a violência tem que ser punida de maneira mais rígida, né? Então eles gostam... um assassinato, um homicídio na família, aí ele quer usar aquele exemplo como... Aí ele pergunta, e se fosse com você? E se fosse com seu filho? Não, mas essas coisas não acontecem no laboratório do Objetivo, né? Não, nós alertamos o tempo todo, mas no Enem... Nossa, são 6 milhões e meio de jovens com preparos diferentes, né? Histórias. Quando houve violência contra a mulher, muitos defenderam, porque estão habituados, acham que é normal que a mulher sofra violência. São 6 milhões, universos, é o Brasil, né? São universos muito diferentes. Agora, Cida, e a abreviação? A abreviação, porque hoje, assim, às vezes, quando... Não sei se isso acontece com um aluno, mas às vezes eu estou escrevendo o você. Quando eu vejo, eu já escrevi VC. Mas a redação não pode isso, né? É por isso que a gente recomenda o rascunho. Mas não pode. Não, hipótese é proibido, alguma. Né? Hipótese alguma. Tá. Então, hoje existe esse problema, né, de fazer a distinção entre a linguagem que ele usa na internet,
que é uma linguagem completamente descomprometida com a formalidade, e a linguagem que ele usa na escola, que é de padrão culto, que é formal. Ele precisa fazer, e ele é capaz de fazer isso. Ele é inteligente o suficiente para saber fazer essa distinção. Claro, claro. É mais ou menos assim, quando você usa gíria fora daqui do trabalho, os quando vícios você de usa linguagem. gíria com seus amigos tomando cerveja. Sim. Eles sabem fazer essa distinção. Só por distração, muitas vezes, eles abreviam. E também porque, às vezes, eles anotam tudo que o professor fala na aula e eles abreviam também para facilitar. Então, mas então, nós recomendamos o rascunho. Fazer Pra rascunho na hora que da aí, prova. no rascunho, ele abrevia. E na hora de passar a limpo, ele revisa. E Aquilo. aí ele passa limpo com mais esmero, com mais cuidado. No Enem, nem sempre isso é possível por causa do tempo, né? É isso que eu ia falar. Você tem tempo de fazer... Então, ele tem que prestar muita atenção o tempo todo. Nós enfatizamos isso. Gente, cuidado com as abreviações, porque elas não são consideradas. Quanto tempo ele tem para fazer? Uns 40 minutos em média, né? Porque ele tem que resolver 90 questões. Né? Mas 40 minutos uma para a prova redação? Ele tem 5 horas e meia para resolver 90 questões e fazer a redação. Tá. E as questões de linguagens, né, que são de gramática, literatura e arte, interpretação de texto, ambiguidade, são 45 questões. Mas tudo de Textos, múltipla escolha. Múltipla escolha, mas tem textos longos demais. Em cada questão, de língua portuguesa, você está Então, dizendo. por exemplo, tem um texto para 3, 4 questões, mas ele precisa ler várias vezes aquele texto. Então, ele gasta muito tempo. Depois tem ainda História, Geografia, Sociologia e Filosofia. Mais 45 questões. Daí é a redação. Então, o que nós recomendamos? Que ele leia de cara, pegue a prova de redação, leia, identifique o tema, circule, grife as partes mais importantes de cada um dos textos motivadores. Caso ele tenha alguma ideia interessante, ele já anota, vai para a resolução das questões. Se durante a resolução ele se lembrar de alguma coisa importante, ele interrompe, vai lá na folha de redação, anota para não perder a ideia. Aí ele passa aquelas vai deixando, respostas. vai ajudando. Isso, passa aquelas 90 respostas para o cartão, e daí ele vai para a redação. E aí ele vai administrar o tempo que sobrou. E está menos cansado Está também. menos cansado, Ai, bem. Cida, ficaria. Não tem mais tempo. Não tem mais tempo. Eu quero agradecer a professora Cida, que é responsável pelo laboratório de redação do curso Objetivo. Eu que agradeço, e foi muito um prazer. E eu desejo que os candidatos tenham um ótimo desempenho e não performance. Performance é para atleta, Isso. é para artista. É ali. Desempenho. Desempenho. Olha, foi um prazer enorme te receber aqui, Muito tá? obrigada. Muito obrigada. Obrigada, meninas.